conversar com o doutor Henrique Pérez Esteves, que é na verdade, da Comissão dos Assuntos de Direito Penal. Nós vamos falar sobre algo que vem crescendo no nosso cotidiano. É o sistema penitenciário. Na verdade, as barbaridades que ocorrem no nosso sistema penitenciário. Doutor, prazer tê-lo aqui. Obrigado, eu que agradeço a presença. Vamos tentar falar um pouquinho e esclarecer sobre esse assunto. Na verdade é um tema muito complexo, né, que vem ao longo dos anos, das décadas. Nosso sistema prisional realmente é muito defeituoso e culmina nessas situações que a gente viu como no Maranhão. Então eu vou fazer a minha primeira pergunta, vai ser justamente isso. Qual é a distinção entre o sistema penitenciário federal e estadual, que a gente visa o Maranhão, né? Como que a gente enxerga esse panorama? Bom, inicialmente é importante destacar que a questão do presídio de Pedrinhas e Maranhão e também dos presos da ação penal 470, conhecido como mensalão, chamaram a atenção de todo o Brasil para essa questão penitenciária. A questão de Pedrinhas em razão da violência e das mortes dos presos e as rebeliões que lá ocorrem. E a questão relativa ao mensalão é que os presos, teoricamente, do colarinho branco não poderiam se misturar a esses presos comuns e de violência comum. Então isso chamou muita atenção do Brasil. Agora, o que se observa é que existem, por exemplo, em Minas Gerais já existe um presídio que é uma parceria público-privada. É um presídio, sim, de alto custo, mas que aparentemente a curto prazo está dando resultados maiores e melhores na questão de ressocialização do que o modelo atual. Essa questão do presídio privado é uma questão que vem, é uma discussão que já ocorre. Que, por exemplo, nós temos um modelo americano, onde você tem a parceria público-privado. Mas eu ainda vou bater um pouquinho na tecla, porque da questão dos presídios, a violência nos presídios, que é o fruto de uma sociedade, um despreparo dos nossos governantes, e já vem ao longo do tempo, você tem o Carandiru e outros presídios, desde a década de 80, 90, fugas de presas em Bangu e tudo mais, Escadinha, entre outros casos famosos que ficaram no folclore brasileiro. Mas hoje o sistema penitenciário está falido por quê, doutor? Bom, é complexo. São vários pontos que podem explicar essa questão, mas eu destacaria 3 pontos iniciais. Primeiro, não aplicação da nova legislação que alterou o Código de Processo Penal, referindo-se a medidas cautelares, que seria uma causa. Segundo, a superlotação já seria um efeito. E terceiro, a ineficiência da aplicação da lei de execução penal. Então, pode verificar, isso é fato público notório, a CNJ fez um levantamento que de 2008 até hoje são aproximadamente 50 mil presos que não deveriam estar cumprindo pena preventiva, de forma preventiva, cautelar, ou pena definitiva, já deveriam estar em liberdade. Então, são essas as causas e os efeitos dessa superlotação dos presídios que causam essas cenas de violência, fuga e demonstram a ineficiência do Estado na gestão desses presos. A doutora fala da deficiência do Estado e da questão do privado. A questão da privatização e alguns fazendo o papel de Estado é um tema bem discutível. Tem juristas e colegas advogados que são contra, e outra camada da própria população, da questão do judiciário também, é a favor. É uma das explicações, uma das consequências, na verdade, uma das possibilidades de você arrumar o sistema penitenciário. Não só o sistema penitenciário, também a questão do sistema de cartórios também, do fórum, a privatização que outrora funcionava, hoje talvez é uma das saídas que podemos ter. Mas vamos lá, a questão do previdenciário, a questão prisional. Você entende que seria viável a questão do público-privado? Sim, essa questão atualmente ela é muito controvertida, porque alguns juristas, algumas pessoas da área fazem esse levantamento. Ora, se os presídios forem privatizados, interessa para o empresário que quanto mais presos, maior lucro. Então, fica uma questão até desproporcional. Porque o Estado, pelo contrário, ele quer a menor quantidade de presos possível, significando que a sociedade está evoluindo. Então, o que nós temos hoje são parcerias público-privadas. Então, em que pese ter um investimento
da iniciativa privada, eles têm, nesse presídio que nós temos em Minas Gerais, eles têm o direito de explorar esse presídio por 27 anos, mas com a gestão estatal, né? Então, o que a gente observa a curto prazo, com essa experiência que nós estamos tendo em Minas Gerais, é positiva. O presídio, de fato, tem melhores instalações, uma melhor infraestrutura e de acordo até com o texto constitucional, que é a ressocialização. O preso ele tem que ter, sim, tem que ser punido, mas contudo preparado para ser reintegrado à sociedade. Então, a princípio, essa parceria público-privada tem se mostrado vantajosa para o Estado. Mas a questão é um pouco mais complexa quando você tem no sistema prisional as facções criminosas, onde o preso que tem que ser ressocializado, ele acaba, por obrigação, ele acaba tendo que ingressar nessas facções. E aí a gente caímos na tecla, o que se fazer dentro dos presídios, a lei tem que alterar, e esses regimes, como o presidente Bernardes, como é que a gente tenta escapar de uma situação dessa? Já existem os regimes de prisão diferenciada, onde o preso fica absolutamente isolado. É até uma herança do sistema americano, chamado lockdown. Sempre que existe alguma rebelião, alguma coisa envolvendo maior violência, todos os presos ficam absolutamente trancados. Agora, a questão das facções criminosas é um problema muito mais complexo que o Estado tem que buscar uma solução, né? A questão da superlotação, a questão da inaplicação das medidas cautelares. Veja você, um indivíduo que ele é primário, praticou eventualmente um crime de furto, um crime de receptação, crimes que não envolvem violência, ele é colocado num presídio, como você cita, e lá permanece preso preventivamente por anos. Evidentemente que ele vai participar de uma escola do crime, ele vai sair de lá pior do que ele chegou. Então a importância de aplicar as medidas cautelares diversas da prisão, aplicar uma lei de execução penal efetiva, para que o preso possa ter progressão de regime do fechado para o semiaberto, semiaberto para o aberto no tempo correto, para que essas pessoas de fato possam ter a mínima chance de se ressocializar. Doutor, trazer uma distinção entre o que ocorre fora do país, principalmente Europa, Estados Unidos, que são China, talvez, mas o lado ocidental, o que ocorre nos países desenvolvidos? O que nós verificamos que chama mais atenção, de fato, é o sistema prisional americano, que até a década de 70 ele era basicamente igual ao que nós temos hoje no Brasil. E a partir disso, algumas empresas, inclusive uma empresa, ela controla 75% dos presídios privados dos Estados Unidos, e a disciplina é muito rígida, né? Então, inicialmente se falava em hands-off. O preso não podia fazer absolutamente nada. Existia uma cisão entre o poder estatal e o poder administrativo. O poder estatal aplica a sentença. A partir disso, cabe à administração do presídio a ressocialização do preso. Então, isso foi alterado, esse sistema foi um pouco mais humanizado, porque o Estado americano, na década de 80, retomou essa administração prisional. Mas o que a gente verifica é que o sistema prisional americano, ele tem muito mais possibilidade, muito mais mecanismos de coibir essas facções e, de fato, ressocializar o preso através da inserção em trabalhos, através da fiscalização do que ele faz depois que ele sai do presídio, do que no Brasil. O ordenamento jurídico suporta o que está ocorrendo? Ele é culpado ou é uma questão mais política? Essa é a grande pergunta. Não, o nosso sistema jurídico, ele é competente, ele é bom para suportar a questão penitenciária, a questão da progressão. Em termos de leis, nós estamos bem amparados. O problema é má gestão, não só no executivo, não só no judiciário. Porque, vou te dar um exemplo rápido, um indivíduo que está preso preventivamente por um delito há 15 meses. Se ele for condenado, ele vai ter uma pena inferior a 15 meses. Então, por qual razão ele está preso atualmente? Então, é uma questão, de fato, de má gestão, não de legislação. Pelo interesse. Eu quero agradecer a presença do Dr. Henrique e pela a maneira elucidativa que ele nos trouxe essa questão.
e já convidando o doutor para a gente conversar sobre essas questões penitenciárias e outras, porque é um ano muito importante, um ano de eleição, então muitas questões que estão aqui são questões que a sociedade indaga. Então a gente faz questão de trazer profissionais competentes para trazer, aclarar as nossas e dirimir as nossas dúvidas. Obrigado, doutor, pela presença. Muito obrigado, sempre às ordens.